números do emprego no Rio Grande do Norte ainda são preocupantes. Houve queda em dezembro passado. O setor da construção civil é um dos motores da nossa economia e ainda procura reagir ao longo período de recessão em todo o país e principalmente também no Rio Grande do Norte. Meu convidado hoje é o presidente do Sinduscom, empresário Silvio Bezerra. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Diógenes. Um prazer estar no seu programa aqui. Em primeiro lugar, parabéns, retornando aí à presidência do sindicato que você já coordenou juntamente com seus pares. Muito obrigado. O desafio é grande, né? A gente vai encarar aí uma crise como jamais se encarou hoje. Aliados aí também ao fim do imposto sindical, não obrigatório, né? O Sinduscom precisa se reinventar e a gente está aqui para colaborar com isso, com os demais companheiros. Silvio, como é que está essa questão da empregabilidade no setor da construção civil hoje? Hoje, o setor já chegou a ter 40 mil empregos com carteira assinada nos últimos 4 anos, há 4 anos atrás, né? Hoje esse número não chega a 12 mil, né? Ou seja, uma recessão gigante. E a gente sabe que isso passa pela crise nacional. Mas a saída para essa crise, para voltar a se empregar no país, logicamente, depende muito da economia local, né? Nós temos uma economia muito baseada no serviço público. E o fato do governo não estar pagando há 3 meses, né? Isso tira dinheiro do mercado e faz com que as coisas não aconteçam como deveria acontecer. É lógico que o único culpado não é o governo do estado que passou o atraso da folha de pagamento, mas a economia como um todo precisa voltar a mexer, né? Funcionar. O setor da construção civil amargou perdas acumuladas em meses, né? Setembro do ano passado vocês estavam contabilizando mais de 50 meses de perdas, né? Pois é, a gente chegou a ter esse número de 40 mil trabalhadores com carteira assinada. Hoje, com 12 mil, é um número muito pequeno. E a gente sabe que grande parte desses trabalhadores não estão trabalhando no mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário afundou numa crise, né? Sim. Aquela falta da regulamentação dos distratos trouxe uma insegurança jurídica gigante e levou diversas empresas a dificuldades que jamais foram enfrentadas. Esse problema do distrato foi resolvido, né? O projeto foi aprovado no Congresso Nacional e sancionado ainda na administração de Michel Temer, né? Agora as consequências são grandes, né? Veio num momento que a gente precisa regulamentar para frente, mas o que está feito, o estrago está feito, né? A gente viu, Diógenes, a justiça tomando decisões, mandando devolver dinheiro aos compradores, com correção monetária, mais juros de 1% ao mês. Isso não tem nenhuma aplicação financeira que dê nesse período que passamos de crise, que tenha dado o montante que deu. Só para o nosso ouvinte entender, o distrato é quando existe a desistência daquele imóvel que foi comprado na planta. E sempre foi uma queda de braço entre quem assinou esses contratos e as construtoras que tiveram seus prejuízos, né? Eu costumo comparar isso da seguinte forma. Imagina você comprar uma ação da Petrobras 4 anos atrás e ela tiver valorizado com o tempo, você está feliz, ganhou dinheiro, etc. E se você comprou uma ação da Petrobras 4 anos atrás e hoje ela está desvalorizada, você volta para quem lhe vendeu, para pedir para você corrigir pelo valor atual, ou você obrigatoriamente tem que consolidar o prejuízo? Foi assim que foi feito na construção civil. As empresas foram obrigadas a devolver um dinheiro quando o mercado estava na baixa, e isso não foi impossível. Diversas empresas de âmbito nacional quebraram e localmente também não foi diferente. Eu sei que falta regulamentação, mas o que é que diz a lei do distrato? Só para o nosso telespectador. A lei do distrato regulamenta de como deve ser feita a devolução do dinheiro. Porque imagina o seguinte, quando a gente vende um imóvel, a gente aplica os recursos na obra. Então, os recursos não estão disponíveis no nosso caixa. Quando a gente foi obrigado a devolver o dinheiro de maneira à vista, em uma parcela só, corrigida pelo GPM, por exemplo, ou INCC, mais juros de 1%, significa dizer que você tirou dinheiro do caixa que você não tinha, né? A nova lei diz o seguinte, que se a empresa tiver um modelo de patrimônio de afetação, que são os contratos onde o dinheiro é aplicado somente naquela obra, não fica num caixa único da empresa, a gente é obrigado a devolver apenas 50% do valor que foi pago. Quando o dinheiro cai no caixa único e não tem patrimônio de afetação, a empresa vende e pode aplicar o dinheiro onde quiser, dentro de outras obras, essa devolução se dá, essa retenção se dá apenas de 25%. Já é um avanço.
Nos Estados Unidos e na Europa, de hoje, a devolução é zero. Você comprou um imóvel, você tem que ou arrumar uma pessoa para lhe substituir no contrato que você conseguiu comprar, ou então você perde pelo pé. Se desistiu, não tem brincadeira. Me diga uma coisa, existe um prazo para que a pessoa faça essa desistência? Não existe prazo, não. Na verdade, nenhum contrato de venda de imóveis previa distratos. A regulamentação veio para dirimir esses problemas, né? Já que não havia nada previsto, nem ficar tendencioso ao comprador, nem tendencioso à construtora. Buscou-se um equilíbrio aí com a nova regulamentação. A gente começou essa entrevista falando sobre empregabilidade, as dificuldades do setor da construção civil, mas como você bem lembrou, tudo isso também depende dos governos, não só no plano local, mas também no plano nacional. Vamos começar aqui pelo plano local. Qual a expectativa do Sinduscon em relação ao atual governo, que precisa promover um ajuste fiscal bilionário? A gente torce para o governo conseguir botar a folha de pagamento em dia, porque isso é dinheiro circulando e mais gente podendo comprar imóveis e investir numa coisa segura como é investir no imóvel. Mas a gente sabe também que é importante que o governo dê celeridade nos licenciamentos ambientais do IDEMA, como o governo anterior vinha dando, de modo a estimular que o empresariado local consiga empreender de forma forte, né? A insegurança jurídica dos alvarás e das licenças ambientais foi um problema até hoje, né? A gente espera que isso seja superado, né? E que, de fato, uma vez analisado pelo IDEMA, um alvará de construção ou uma licença ambiental tenha o valor que a gente espera que ele tenha. Silvio, a governadora tem conversado com o setor da construção civil, com o empresariado de um modo geral? Tem sim, a gente precisa ser justo com a governadora. A governadora tem dado atenção especial ao setor da construção civil. Nós fomos procurados durante o período de transição para opinarmos sobre ideias e sugestões que poderiam ser levadas em conta pelo governo. E a gente espera que o governo dê certo, que o Rio Grande do Norte volte a caminhar num sentido de crescer e de se desenvolver. Independente de ideologia, exatamente, de partidos. Exatamente. Agora a pergunta vai para o vice-presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, sobre o PROAD. O atual governo, né, nesse mês de janeiro, fala em revisão desses contratos, né, de incentivo à indústria. Você tem alguma... Veja só, eu acho que a revisão pode ser feita desde que não se desmanche o que foi acordado anteriormente. Eu acho que um contrato assinado, ele tem que ter validade, né? Repensar de que forma você vai estimular a indústria é sempre válido, mas em diálogo, né, em parceria com a própria federação. Eu acho que há uma chance da gente caminhar num sentido só, numa direção só, para não ficar a indústria sendo prejudicada, nem o Estado do Rio Grande do Norte também. A governadora hoje no Raida, na entrevista que me concedeu, fez questão de falar do PROAD e tranquilizou o empresariado. Disse que em nenhum momento vai abrir mão do PROAD e sim, claro, fazer uma avaliação do dinheiro que está sendo empregado, os incentivos que estão sendo dados para que se possa realmente gerar emprego e renda. São mais de 300 milhões de reais que são investidos, né? Porque há uma abertura, quer dizer, o governo abre mão desse dinheiro que entra no caixa para tentar gerar emprego e renda. Vamos falar de Minha Casa Minha Vida? Vamos lá. Como é que está a situação hoje? O atual governo federal suspendeu, né? Não, na verdade, o governo federal pediu cautela àquelas empresas que foram contratadas no meio do mês de dezembro passado. Pela falta de recursos, ele está dizendo o seguinte: me dê um tempo para tomar pé das coisas e nos próximos 15 dias a gente se posicionará com relação ao início dos 17 mil contratos que foram contratados em dezembro. Suspendeu até que se veja o orçamento. Exatamente. Né? Houve uma dificuldade orçamentária, mas a gente ainda não tem a certeza de que não vai se realizar os últimos contratos. Pelo contrário, está pedindo cautela para não ter que rever, né, com obra iniciada. Então, vamos ter... Vocês têm discutido com o governo, através não só dos sindicatos, mas também da Câmara Brasileira de Indústria, da Construção Civil, a questão do reajuste desses contratos do Minha Casa Minha Vida. Como é que está essa situação?
Como eu falei há pouco, a gente teve sexta-feira passada, a gente teve no Fórum Norte-Nordeste de Construção em Fortaleza, e a CEBIC estava presente lá na presença do nosso presidente, José Carlos Martins, que ele colocou dessa forma: nós estamos dialogando com a Caixa Econômica e com o governo federal para arrumar uma solução que atenda a indústria e, logicamente, a Caixa Econômica fique satisfeita também. Mas a expectativa dos construtores é boa. Sem dúvida nenhuma, o programa é um programa vencedor, a gente sabe que o governo federal precisa do programa funcionando e a gente está para discutir uma solução que atenda ambas as partes. É isso aí. Expectativa em torno do governo Bolsonaro. Eu perguntei sobre o governo Fátima e qual a expectativa dos senhores em relação ao governo federal. O governo federal precisa que as reformas sejam feitas para se viabilizar. As ideias do ministro Paulo Guedes são perfeitas, em tese. Ministro da Economia. Isso. E a gente espera que o Congresso colabore com essas ideias, né? Uma vez a reforma da Previdência, que é o grande carro-chefe do governo federal, passando... Está sugando muito dinheiro público hoje em dia, né? A reforma da Previdência passando, as outras virão... logo depois, e o humor do mercado mudará completamente. Então a gente tem uma expectativa que o governo consiga vencer esses obstáculos e que a gente possa ter vida normal, né? Vida normal é poder trabalhar sem maiores problemas, sem percalços, né, na economia. E reforma tributária sai? Porque é um sonho de uma noite de verão, né? A reforma tributária que está sendo prometida aí, para a gente é a melhor do mundo. Você falar em baixar impostos, o cara falou que a carga tributária ele quer levar para um patamar de 15% dos impostos de pessoa jurídica, né, que hoje se encontra em torno de 34%, reduzir para 15%. É um sonho que a gente precisa... Está soando como música, né? Que a gente precisa ver, o governo fazer acontecer, né? Isso mesmo? É isso aí. Eu queria agradecer a presença do presidente do Sinduscom, o sindicato da Construção Civil aqui do Rio Grande do Norte, o empresário Silvio Bezerra, e novamente desejar boa sorte aí, porque com certeza na sua agenda tem muitos desafios aí nessa relação, não só com o mercado, mas também, claro, com os Eu agradeço a oportunidade e vamos voltar aqui para falar mais vezes sobre, por exemplo, a revisão do plano diretor que está vindo aí, que vai ser importantíssimo para... Só tem um minutinho ainda para a gente tratar disso. Isso está na agenda do Legislativo Municipal. Como é que vocês vão encarar essa questão? E olha, a revisão do plano diretor é fundamental para o crescimento da cidade. A gente precisa discutir, a gente quer discutir de igual para igual com a prefeitura e com as demais entidades que se interessam pela questão, mas é importante a gente criar de alguma forma um dispositivo que se torne um pouco mais automático, né? A gente não está atrasado, né? Sempre está atrasado, né? A gente não pode aconteça ou não de acordo com a vontade do prefeito do momento. Essa revisão deveria ter ocorrido em 2017. Pois é. Completou, né, completaram 10 anos da revisão anterior. E o primeiro plano, na verdade, que foi feito moderno, previa a regulamentação das EPAs, que não foram feitas até hoje, há 14 anos. As zonas de proteção ambiental. Né? Exatamente. Que deveriam ter sido regulamentadas ao longo desse período, não foram. Então, a gente precisa criar um dispositivo que seja mais inteligente, mais automático. Os políticos já estão sabendo disso que você está falando? Isso já foi levado a eles? Não, a gente vai propor isso porque a gente entende que é salutar para a cidade e precisa que a coisa funcione de forma mais prática, né? É isso aí. Essa gestão, aliás, essa discussão vai ganhar corpo durante todo esse ano e já está na agenda não só da Câmara Municipal, mas também do prefeito Álvaro Dias. O prefeito manifestou seu desejo de fazer a revisão do plano diretor rápido. A gente está para contribuir, para colaborar com ideias e sugestões. Obrigado, Silvio Bezerra, por sua presença aqui no RN Acontece. Eu que agradeço a oportunidade. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band. Vem aí Luiz Almi e os demais programas da rede. Veja a reprise dessa entrevista no portal do Minuto. O RN Acontece volta amanhã, até lá.